Então, boa noite, eu sou a Renata, eu sou idealizadora do Trampolim de Negócios. E aqui, né, no Trampolim de Negócios, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, em todas as redes, aí, todos os canais de comunicação do Trampolim, é um lugar para a gente trocar ideias, é um lugar para eu te ajudar a fazer a sua loja vender em dobro todos os dias. Isso é possível se a gente trabalhar músculos bem importantes aí da sua loja, da forma como você pode se conectar com o seu cliente. E a ideia é que a gente converse um pouco mais sobre isso aqui nessas sessões, aqui nessas aulas abertas que eu dou, porque é uma forma da gente trocar conhecimento, trocar experiências, e a ideia é a gente construir juntos esse caminho. Então, vem comigo, já curte, compartilha, enfim, principalmente segue aqui o canal, porque aí você fica sempre por dentro das novidades e pode ter sempre uma ideia que eventualmente vai transformar isso a loja e vai fazer com que você tenha muito resultado, que eu tenho certeza que é o que você precisa e quer. E aí, eu queria começar falando um pouco da onde eu estava pensando nesse vídeo, né? Eu acho que quem está vivendo os dias atuais não está passando desapercebido pela Fernanda Torres, né? No final do dia, a gente sabe que a gente está no momento histórico do cinema nacional. A Fernanda está indicada para o Oscar, ganhou o Globo de Ouro. Enfim, é um momento que a gente está com uma série de expectativas aí e de repente virou Copa do Mundo, né? A gente tem por que torcer numa situação muito importante. E eu tô fissurada na Fernanda Torres, assim, eu tô realmente muito apaixonada por todo o conteúdo relacionado a ela, né? Até não só o filme é interessantíssimo, já fui assistir tudo, mas a figura dela e a forma, a proporção que ela tomou, né, ao longo desse processo de divulgação do filme, é um negócio que tem feito, assim, uma conexão muito forte. E eu sinto que eu tô realmente, assim, viciada nos conteúdos dela, assim. Então, ela aparece para mim no meu feed, eu tô ali rolando, vendo, ela aparece no meu feed e eu paro para ver. Às vezes eu já vi, eu vejo de novo, né? Aí, às vezes, a coisa do passado, que entrevista com o Jô Soares, cena de tapas e beijos, não sei, qualquer coisa que está aparecendo por lá, eu vou lá e paro para ver, e vejo uma, duas, três vezes, né? Eu não sei se está acontecendo isso com você também aí do outro lado, mas a minha sensação é que ela sabe muito bem como fazer isso, sabe muito bem como se conectar, sabe muito bem como se colocar, e ao mesmo tempo tem toda uma estratégia por trás, né? E isso faz com que as pessoas gostem, compartilhem, repostem, queiram consumir mais, enfim, fiquem igual eu aqui, viciada nos conteúdos e um pouco mais, né, em toda a história que está por trás do que ela está fazendo e dessa, né, desse contexto histórico que ela está vivendo também, e está sabendo aproveitar muito bem. Qual que é o ponto que tem por trás aí, né? A gente sabe que tem muita estratégia de comunicação também acontecendo, né? Quando uma coisa assim acontece, né, para ela chegar onde ela chegou, para o filme chegar onde chegou, tem muito trabalho por trás, tem muita estratégia de comunicação por trás, tem um plano de divulgação enorme, muito planejamento, que começou lá atrás, desde a primeira vez que o filme foi visto em Cannes. Então, tem uma série de coisas que estão sendo feitas por trás das câmeras que a gente não necessariamente vê. Então, tem muita estratégia de divulgação. E isso, claro, faz com que a campanha toda brilhe, né? E ela, por si só, já tem todo um carisma e toda uma história que ajuda muito isso. E, para quem não me conhece, eu sou publicitária. Então, faz mais de 20 anos que eu sou formada em publicidade. Essa área de comunicação é uma área que eu gosto muito. Eu trabalho em marketing há mais de 20 anos também, em empresas multinacionais. Então, eu trabalho com marcas, né, já trabalhei com marcas muito conhecidas, marcas que estão no supermercado, que com certeza você tem aí na sua casa. Enfim, marcas que têm um repertório de marketing muito forte para existir. E quando a gente fala sobre isso, é super interessante ver essa conexão e isso acontecendo na vida real. Ver uma marca como o filme Ainda Estou Aqui, uma marca como a Fernanda Torres, chegando neste nível de conexão, nesse nível de divulgação tão lindamente criado, tanto da parte estratégica quanto da forma como ela está executando também. Só que isso me faz sempre pensar na vida real, né? Na vida real nossa de quem tem um negócio, na vida real de quem não é uma marca grande, que não tem grandes investimentos por trás, só que ao mesmo tempo precisa, né? Que precisa de alguma forma fazer com que isso
com que a nossa marca chegue, com que a nossa empresa, né, de alguma forma, a nossa loja, ela seja divulgada, ela seja conhecida, ela, de alguma forma, também encante os clientes. E eu sempre fico fazendo esse depara, né, da situação, porque, de alguma forma, não é só direito, ou não é só quem é grande, quem tem muito investimento por trás, que pode alcançar esses níveis de conexão com os clientes. Eu acho que cada vez mais a gente tem que entender que a gente também precisa ter essa forma de conexão mais próxima, ter essa estratégia por trás de tudo que a gente faz, para poder fazer com que a nossa marca, dentro do nosso mundo, né, ou seja, a nossa empresa, a nossa loja, dentro do universo que a gente está, seja uma cidade, seja um bairro, seja, né, uma cidade maior, um estado, enfim, depende de qual que é a sua abrangência, mas que a gente consiga fazer essa conexão com as pessoas também, que a gente consiga se conectar com elas de uma forma que, assim como a Fernanda faz, obviamente, numa escala muito grande, mas que as pessoas tenham vontade de ver o nosso conteúdo, que as pessoas tenham vontade de estar perto da gente, que as pessoas queiram saber mais sobre nós. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Então, assim, como é que eu pego esse meu conhecimento, né, essa minha história de publicitária, como é que eu entendo um pouco do que está acontecendo com a Fernanda Torres e toda essa situação, com o livro, com o filme do Ainda Estou Aqui, e como é que a gente cria essa história, né? Como é que eu posso te ajudar a transpor isso, fazer com que isso se transforme de uma forma prática, de uma forma fácil, que você possa aplicar isso também na sua loja, e aí você ter o benefício de fazer isso. E essa é um pouco a intenção desse vídeo hoje, né? Eu separei três conteúdos, né? Três formas que eu vejo que ela está fazendo muito bem, que ela consistentemente está trazendo dentro das conexões dela, dentro da forma como ela tem divulgado, e que eu acho que é muito possível que cada um de nós, dentro da nossa realidade, a gente consiga fazer isso de um jeito mais intencional também, que a gente consiga, de alguma forma, fazer com que todas as pessoas que estão ali se conectando com a gente, se conectando com a nossa loja, elas também possam criar esse vínculo um pouco maior, né? Sem, obviamente, ser tão grandioso, tão mundial quanto uma Fernanda Torres, mas dentro do nosso mundo, com certeza, fazer aí essa ligação ser mais forte junto com os nossos clientes. E aí, gente, se a gente consegue fazer essa conexão com o nosso cliente de um jeito mais próximo, mais conectado, que a gente fale quase que no olho dele, mesmo à distância, assim como ela faz, a gente consegue criar esse vínculo e aí a venda vem, o cliente fideliza, o cliente volta na nossa loja, o cliente indica a nossa loja, ele vira uma pessoa que é mais defensora daquilo que a gente é e não simplesmente é um cliente que está ali que a gente quer fazer uma transação comercial, né? Eu falo isso muito dentro do meu método, dentro da forma como eu ensino lojistas a vender em dobro todos os dias. A gente precisa criar essa conexão muito forte com as pessoas, a gente precisa entender com quem que a gente está se relacionando e a gente precisa fazer esses vínculos com essas pessoas, para elas não sentirem que elas estão simplesmente numa transação comercial. Ah, eu quero vender para você de qualquer jeito. E aí eu vou lá e dou desconto, e aí eu vou lá e faço promoção, e aí eu vou lá e te empurro de alguma forma aquilo que não te serve. Na verdade, a gente precisa entender o que ele precisa, entender o que o nosso cliente quer, entender a forma que eu vou me conectar com ele de um jeito muito mais intencional, e aí, a partir daí, a gente também consegue fazer essa conexão e a venda vem. Né? E a venda vem de um jeito muito mais sustentável, de um jeito que a gente consiga fazer um crescimento mais de longo prazo, um crescimento onde é mais sólido, né? A gente não fica com picos de venda, eventualmente, porque eu fiz muito desconto, porque eu fiz uma liquidação, porque eu fiz uma queima de estoque, mas eu faço isso de um jeito muito mais interessante e estruturado para crescer do jeito que a gente gostaria de fazer com que a nossa loja cresça, né? De um jeito muito sólido, estruturado, para que a gente veja o nosso sonho, né? O sonho de ter um comércio bem feito, bem relacionado, de um jeito que a gente tenha muito orgulho, esteja ali sendo oferecido para essas pessoas que estão ao nosso redor, né? Na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, e eventualmente até no nosso país, se a gente consegue sair, extrapolar a loja física e também para o ambiente online. Então, essa é um pouco a intenção desse vídeo, né? A gente mostrar formas, né? Eu mostrar formas para vocês de como que você pode criar essas conexões com a sua loja física. E aí, eu separei algumas coisas aqui para ficar bem visual para a gente entender todo esse processo. Então, eu vou colocar aqui
Vou compartilhar minha tela para vocês olharem esse exemplo. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui, deixa eu colocar a apresentação. Então, vamos lá. O primeiro grupo aqui, né, de alguma forma, que eu separei, é a parte do contar a sua história. Eu bato muito nessa tecla de contar a sua história, porque é muito daquilo que a gente está falando sobre a gente criar conexão. As pessoas, elas querem se relacionar com outras pessoas, né? Elas querem entender que você está interessado nelas e elas querem que você mostre quem você é de fato, né? Quando a gente fala de um processo de vendas, de um processo de ter uma loja física, a gente fala muito de conexão humana, né? É uma pessoa vendendo para outra pessoa. Diferente do ambiente online, onde a gente está ali num site e aí a gente vê uma imagem e clica e faz tudo sozinho, na loja física a gente tem esse processo mais humanizado por natureza. Então, de alguma forma, a gente tem essa possibilidade de criar esse vínculo e essa conexão de um jeito diferente. E existe uma parte dessa estrutura, né, dessa forma de fazer marketing, inclusive, né, de diferenciar a nossa loja, de fazer ela ser mais especial, que está relacionada com contar a nossa história. Cada um de vocês que está aí do outro lado, cada um que está aqui vendo isso, eu tenho certeza, né? Cada pessoa que tem uma loja, que em algum momento decidiu ter a loja, seja porque pegou a loja de alguém, né? Comprou já feita, ou recebeu de algum parente, alguma herança, é uma questão familiar, enfim, aí tem muitas maneiras de começar a ter a loja, seja porque começou do zero, existe uma história por trás. Existe uma história por trás de por que você tem aquela loja, por que aquela loja é do setor que ela é. E quando a gente começa a entender isso e conectar isso com o que a gente está fazendo e com as pessoas que estão ali ao redor, a gente consegue ter muito mais potência. E esse exemplo é uma coisa que eu trago também esse ponto, né, específico, eu trago muito desse exemplo da Fernanda Torres. Então, como que ela faz isso? Quando ela está dentro do processo, né, de divulgação, ela sempre fala muito da história dela. É muito comum a gente ver ela fazendo referência ao fato dela ser filha da Fernanda Montenegro. É muito comum a gente ver ela fazendo referência ao fato da mãe dela ter estado no mesmo lugar que ela 25 anos atrás. Então, essa coisa do legado da história dela, da referência à mãe, né, dessa coisa da arte perdurar, são pontos que ela coloca consistentemente dentro da comunicação dela, dentro das mensagens que ela coloca nas diferentes entrevistas, dentro dos diferentes discursos, inclusive das premiações, porque ela valoriza isso. E ela sabe que quando ela conta a história, ela está criando conexão com as pessoas também. Ela está valorizando de onde ela veio, e nesse caso a história que ela está contando é uma história de geração, né? Porque tem, óbvio, uma curiosidade muito grande de ter uma mãe que passou exatamente pelo mesmo caminho que você, com o mesmo diretor, né? Tem muitas coincidências aí. E ela pega essa história e ela extrapola isso de alguma forma dentro de todo o discurso. E isso é muito legal, porque isso ajuda a criar conexão, isso ajuda a entender de onde ela veio, isso faz as pessoas conhecerem um pouco mais o outro lado dela, o lado pessoal dela, o lado da história de vida dela, e não só o lado da personagem, o lado do filme em si, que é o que ela está divulgando. Então, essa é uma forma muito legal para você também pensar em como criar essa conexão para a sua loja física. Qual é a sua história? É hora de refletir um pouco sobre isso também. Contando a sua história, fazendo esse vínculo, você com certeza vai destravar um potencial de magia, de conexão com seus clientes muito forte. E eu queria trazer uns exemplos aqui para você, porque eu acho que isso também ajuda a tangibilizar a forma. Aqui é um exemplo de uma loja de café, é uma Casa Balduco, e na Casa Balduco eles têm como se fosse essa folha que vai na bandeja, né, onde eles servem o café, o panetone, enfim, tudo que eles servem ali, eles servem nessa bandeja. E o que eu acho muito interessante do processo é que toda a Casa Balduco, ela é também muito conectada com toda a herança, a história tradicional da família Balduco, né? Tem toda uma questão aí por trás de como contam essa história de tradição, de herança familiar e do próprio italiano, né? Da herança italiana. E eles trazem isso muito bem dentro da história da loja. E uma das formas que eles trazem isso é dentro desse material que eles colocam na bandeja.
Então, eles contam a história do Panetone, que é a história do panetone, que é a lenda de como tudo começou. Eles contam as 52 horas de preparo, por exemplo, né? Então, assim, todo o tempo de preparo. Falam do Chocotone, que é uma marca da Balduco, inclusive, que ninguém pode usar. O Chocotone é uma marca específica deles, então eles explicam isso aqui. Conta a história da massa madre, dos confeitos tradicionais, tem a história da pessoa original, enfim. Tem a história da família que está aí dentro também, porque aí tem toda a questão do fundador e tudo mais. Então, assim, olha como eles, a partir de um material, que é um material simples, é um papel que fica ali dentro da bandeja, que dentro de cada um dos nossos negócios a gente pode imaginar em que lugar que poderia ter isso. Isso pode estar dentro de um cartaz, de quadros, de, enfim, N maneiras que a gente pode contar essa história. Eles escolheram esse tipo de meio, mas eles escolheram contar as histórias, contar o que está por trás de cada um dos produtos. Então, você vê que não necessariamente é só a história de vida que a gente traz aqui, a gente traz a história de por que a gente escolheu os produtos que estão lá. Então, vamos imaginar que você vende roupa. Quando você selecionou aquelas roupas, mesmo que elas não sejam uma produção própria, tá? Mas quando você fez uma seleção, quando você foi no atacado e comprou as roupas que você comprou, você com certeza tem uma história por trás de ter escolhido aquilo. Você não escolheu ao acaso. E se escolheu ao acaso, está fazendo errado, né? Então a gente tem que ter muita intencionalidade. Você escolheu porque aquilo lhe pareceu melhor, aquilo lhe pareceu mais na moda, mais confortável, mais elegante, mais romântico. Não sei qual é a história da sua loja e o que ela quer passar e o que ela quer transmitir. Mas os seus produtos e a escolha que você fez deles, com certeza conta uma história. Ah, eu tenho uma loja de utilidades domésticas. A mesma coisa. Na hora que você traz o que você traz ali, com certeza você não está só naquele basicão, né? Você tem algumas coisas ali que você está tentando resolver um problema para as pessoas, que você está tentando contar uma história. O que isso, como isso se conecta com a sua vida? Como é que você explica para as pessoas que você pensou em tudo aquilo? Essa é a magia de contar a história. É você contar o que está por trás e não simplesmente, ó, toma aqui esse produto, tem isso aqui na minha prateleira, vê isso aqui, promoção. É muito diferente a conexão de comer um panetone que eu sei que teve, que passou por um processo de 52 horas de preparo, do que eu simplesmente comer um panetone porque estava com preço baixo, né? Então, essa ligação com a história, ela é muito importante. Outro exemplo. Espera aí que deu um probleminha. Vamos ver se entra. Vamos lá. Foi. Outro exemplo aqui, esse é de uma aluna, né? É a Ana Paula, que ela é dona da Floravi, e é super interessante, assim, os produtos que ela traz. E ela já faz esse caminho muito bem. Então, por exemplo, ela vende velas aromáticas, tem difusores, tem sabonete, enfim, cremes, hidratantes, ela tem uma linha de produtos incríveis. E ela conta as histórias desse produto, né, da forma que ela pensou, nas redes sociais, na hora de vender os produtos, né? Então, ela traz um pouco de todo esse processo. Então, aqui, por exemplo, ela tem a vela desse aroma, né, da verbena citrus, e aí ela fala que é um toque de bem-estar, que ele transforma qualquer ambiente, é um aroma cítrico, refrescante, combina a energia vibrante da verbena, uma planta que tem um cheirinho delicioso, que lembra o capim-limão, com notas que trazem uma sensação de leveza, de renovação. A vela é feita à mão, com carinho, num processo artesanal, que valoriza a sustentabilidade, o cuidado de cada detalhe. Você vê isso claramente dentro de todo o processo, né? Aqui ele nem está com a embalagem, mas quando você olha a embalagem, os detalhes são todos muito bem cuidados. E é um pouco sobre isso. Ela está contando a história, ela não está simplesmente aqui, ó, vela a esse preço, né? Ela está explicando o que tem por trás, ela está valorizando cada parte do processo dela. No caso, ela é fabricante também, então ela consegue trazer tudo o que está por trás. Mas, de novo, se você compra esse tipo de produto para revender, você também pode contar todas as histórias dele. Você também consegue fazer com que todo esse processo seja valorizado. E isso faz parte da história do produto, né? Faz parte da história de como ele foi feito. Então, olha só como a gente tem várias camadas sobre a história, né? Mas no final do dia, tudo é sobre ligar, fazer a mesma conexão. É contar o que está por trás para o nosso cliente, é fazer ele ser envolvido com aquilo do mesmo jeito que a gente foi, na mesma paixão que a gente tem na hora de criar.
E isso é muito valioso, é muito... a gente cria vínculos que são muito mais importantes, porque, de alguma forma, a gente também acaba passando uma mensagem para o cliente de que a gente se preocupa com ele, né? Então, assim, eu não estou só querendo empurrar, eu estou querendo te encantar, eu estou querendo contar a história do que está por trás. Isso aqui é importante para mim, eu gosto disso, eu fiz isso com muito carinho, eu pensei em cada parte do processo. E eu quero te contar isso, porque eu tenho orgulho do que eu fiz, né? Eu tenho orgulho daquilo que eu estou entregando. Cada coisinha ali foi pensada. Então, a gente deixa de vender uma coisa que todo mundo vende. Isso, gente, por mais simples que seja, né? Qualquer vela a gente consegue contar essa história, né? Óbvio que algumas mais, outras menos, mas assim, falar do aroma por trás, falar do que é a história, falar por que a gente escolheu, contar a nossa história, a nossa relação com uma vela. Então, tem 1000 possibilidades aí, e tudo isso faz com que essa rede de conexão com o nosso cliente, ela se ramifique muito mais, ela vai envolvendo muito mais, né? Então, imagina uma teia de aranha real aqui. Eu posso fazer uma linha direta, ou eu posso, colocando um monte de elementos dentro da minha história, e de alguma forma eu vou fazendo com que meu cliente vá se sentindo abraçado ali, até o ponto que ele fala assim, nossa, tem que ser muito diferente, né? Eu não tenho uma outra marca, ou quando eu penso nesse tipo de produto, ou desse tipo de loja, esse aqui eu consegui fazer uma conexão, tem uma conexão muito mais forte. Esse é um outro que eu separei sobre contar a história, que eu também achei muito interessante. Esse é um exemplo de uma vitrine. A vitrine também é um outro elemento onde a gente consegue explorar toda essa questão da história, né? Então, a gente pode usar, e aí volta a questão dos elementos, né? A gente falou de explorar num produto, a gente falou de explorar num post dentro das redes sociais, e a gente pode explorar dentro da comunicação de loja, né, como foi o caso da Balduco, e a vitrine é um outro elemento interessante que você, na sua loja física, você tem para usar. Óbvio que tem lojas que não tem vitrine, mas se é o seu caso e que tem vitrine, a gente contar essas histórias na nossa vitrine também é uma coisa importante. Eu não sei que loja é essa, tá? Eu peguei essa imagem da internet, mas só de ver como os produtos estão expostos, eu já consigo entender um pouco mais da história do que significa essa loja. E é isso que é o poder. Então, é isso que faz essa loja ser diferente. Quando eles trazem um manequim totalmente diferente, eu já acho que é inovador. Eu já falo assim, nossa, eles fizeram uma coisa diferente aqui, que tá legal, que me chamou a atenção, que é, né, diferente do que a gente costuma ver nos outros lugares. Depois, eles trazem como se fosse um croquis. Então, para quem tem uma referência de moda, de alguma forma, a gente sabe que isso é o desenho que os estilistas fazem ali de alguma forma. E eles trouxeram essa referência de um croquis, de um desenho, onde, né, num tamanho gigante ali, de alguma forma, né, num tamanho grande, aquilo está muito bem representado e a roupa está ali colocada dentro desse croquis de uma forma real. Então, é como se eu tivesse um design por trás, eu tivesse idealizado tudo isso, mas ali na minha vitrine eu já estou trazendo para a vida real para você que está passando por ali, ser encantado e já ter pronto para usar. Então, você tirou do imaginário de só ter sido desenhado por um estilista e ter um cuidado ali de alguma coisa mais autoral, provavelmente, né? Aqui eu imaginaria roupas, e até pelos visuais parece mesmo que é uma roupa mais autoral, é uma roupa de alguém de fato desenhou isso e criou essas roupas. Então, aquilo sai do imaginário só do desenho, do croquis, né, dessa linguagem, e passa a estar pronto para a pessoa consumir. Exposto assim, eu consigo contar uma história por trás. E mesmo que seja muito subjetivo, mesmo que seja assim, eu estou aqui elaborando, eu pensando na minha cabeça criativa, marqueteira, pensando tudo que tem por trás, pode ser que não seja nada disso, mas a imagem que passa é de uma coisa diferente, é de uma coisa legal, é de uma coisa que às vezes você não sabe nem explicar por quê, e o seu cliente talvez nem saiba explicar por quê, mas a história está ali. A história, de alguma forma, se conectou com a pessoa, foi transmitida, né? Teve esse cuidado de tentar transmitir de um jeito diferente. E provavelmente, dentro desse processo, se isso faz parte da essência da loja e da forma como esse, né, dono de loja, ele visualiza, isso faz com que a pessoa tenha as ideias, porque ele basicamente está fazendo essa transmissão. Nossa, a minha loja, a minha história é essa, a minha loja tem esse diferencial,
como é que eu posso trazer isso para a minha vitrine? E aí as ideias vêm com mais fluidez. Por isso que é muito importante a gente saber também a nossa história, quais são as coisas que a gente quer contar da nossa loja, e aí, na hora de fazer isso, fazer toda essa mágica acontecer, porque isso faz bastante diferença e é muito legal da gente trazer sempre com bastante intenção também para o nosso cliente. E pode parecer que é distante, mas as pessoas percebem. As pessoas percebem quando tem uma vitrine que está pensada, quando tem um material ali na bandeja, se é o caso de ter uma bandeja, ou num provador, ou num balcão, que foi pensado, que está contando uma história, e quando está simplesmente alguma coisa que, eu quero que você compre simplesmente. Né? As pessoas percebem como você, como cliente, também percebe, quando você vai numa loja assim. Muito bem, então essa foi a primeira parte, o primeiro gancho que eu queria pegar de toda a questão da Fernanda Torres, né? Lembrando que a gente está se inspirando na campanha dela, em tudo que ela tem feito dentro da divulgação do filme Ainda Estou Aqui, todo esse caminho de premiação que ela tem feito. Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui de inspiração é se conecte com a sua história, assim como ela se conecta com a dela, e mostre isso para as pessoas, façam as pessoas se conectarem com você através da sua história. A outra coisa importante aqui é definir temas. E aqui é uma coisa legal da gente pensar, porque quando a gente fala em temas, óbvio que aqui, nesse caso, ela tem um tema muito específico, que é o filme. É o filme e a própria personagem, que no caso é a história de uma vida, né, de uma pessoa real, da Eunice Paiva. E aqui, no tema, ela não está ali por estar ali. Né? A Fernanda Torres, ela não apareceu e não surgiu nessa cena completa de tudo isso que está acontecendo sem ter por trás esse grande pano de fundo, que no caso dela é o filme. E ela sempre faz referência a isso. Ela nunca se coloca maior do que o filme. Vocês podem reparar isso. Para ela, o tema ele é muito central. Então, o tempo todo ela fala sobre o filme, ela fala sobre o processo do filme, ela fala sobre a Eunice Paiva e ela ressalta a importância dessa mulher. E ela faz isso de uma forma incrível, porque ela traz conexão em todos os lugares, ao ponto dela, inclusive, pensar na roupa que ela vai usar. Então, todas as roupas que ela usa na premiação, todos os cabelos, toda a forma que ela se apresenta, ela traz consistentemente a visão de como seria, inclusive, a Eunice Paiva. Então, ela faz sempre referência a essa mulher tão importante dentro dessa história. E ela sempre leva esse tema, essa temática que é tão importante acima dela. Então, ela não é maior do que aquilo que está ao redor dela. Então, quando ela faz isso, ela pega esse tema e ela consegue explorar todas as camadas dele, isso também faz com que a conexão aumente. Porque ela não está só falando dela como se ela estivesse falando sobre a história, mas ela está aproveitando do contexto, ela está aproveitando daquilo que está ao redor para fazer com que a história dela seja mais relevante, com que a conexão cresça, enfim, com que todo esse processo aconteça. E aí, na sua loja, você também pode fazer isso. Então, uma das formas, né, que faz parte do meu método do GPS da loja turbinada, para você fazer com que a sua loja consiga vender em dobro todos os dias, é pensar em temas, né? E os temas aqui podem ser variados, mas quando a gente fala dessa parte do vender em dobro todos os dias, o todos os dias significa que a gente tem várias conexões, várias formas que a gente pode se conectar com as pessoas ao longo do ano inteiro. E você pode ter essas temáticas para você trabalhar também. Então, olha só que interessante. Se você pega essas temáticas ao longo do ano, você coloca dentro da sua loja e você faz com que isso se conecte com o seu cliente, você também vai potencializar muito as suas vendas, né? E muitas conexões que você vai fazer com seus clientes. E aí eu queria trazer alguns exemplos para vocês sobre essa questão de temas. Então, por exemplo, um tema interessante é a parte do verão. A gente está aqui todo mundo morrendo de calor, né? Porque estamos no alto verão, está super quente em todos os lugares do Brasil, enfim. E a gente está nesse contexto, e não dá para enganar, né? Não dá para não pensar que está todo mundo vivendo ali. E olha só, uma outra vitrine, né? Trazendo um outro exemplo de vitrine que aproveita da temática verão para trazer uma exposição de produtos de um jeito diferente. Então, aqui é uma ótica, né? Uma loja que vende óculos, aproveita essa temática do verão para fazer com que a vitrine dele, se conecte com as pessoas de um jeito diferente, né? Então, assim, você sabe que está calor, você desejaria estar de maiô, de biquíni, numa praia, numa piscina. Então, eles trazem essa temática na vitrine para chamar atenção,
para criar essa conexão com as pessoas, e elas incluem o produto aí no meio. Então, é muito diferente de você pensar numa vitrine tradicional de uma ótica, todos os óculos empilhados ali, que você quase não consegue ver, só que aí você pensa na temática e você coloca o seu óculos dentro de um contexto onde você fala assim, nossa, realmente eu me adoraria estar de maiô com meu óculos pendurado aqui, como qualquer um faria, né, em determinadas situações, colocar o óculos aqui para fazer qualquer coisa, né? Então, é uma situação, você cria um contexto, né, dentro dessa temática de verão, onde você passa um monte de mensagem, né? Então, olha como de um jeito simples até, porque aqui a gente está falando de papel, é como se fosse um varal com um papel no formato de maiô, com um pano de fundo ali que tem essa estampa de água e uma cadeira de praia, né? Então, assim, como é que a gente, com essa temática, consegue construir uma vitrine que faz essa conexão com as pessoas, que faz com que as pessoas parem, olhem e falem assim, nossa, eu queria estar nessa situação. Quando a gente consegue fazer isso? Quando eu faço com que as pessoas queiram estar nessa situação, significa que eu consegui fazer essa conexão de um jeito mais forte. E a tendência é as pessoas entrarem mais na minha loja, as pessoas se sentirem mais atraídas, que é tudo que a gente quer fazer, né? Então, o fato de ter um tema por trás, nesse caso é o verão, faz toda a diferença na hora de você criar também, na hora de você extrapolar a sua criatividade para fazer com que você consiga trazer esse tipo de interação para a sua loja, né? Que você consiga fazer com que esse tipo de atração funcione melhor. Vamos trazer um outro exemplo aqui sobre tema? Coraçõezinhos aqui pode ser várias coisas, né? Pode ser Dia das Mães, Dia dos Namorados, se é fora do Brasil, aqui em alguns lugares até está trabalhando mais essa data do Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados, que tem em outros países, agora em fevereiro acabou de ter, então você tem algumas possibilidades aí, mas assim, aqui a temática é uma temática romântica, uma temática de corações, uma temática de amor. Se você está numa situação onde você sabe que é um Dia das Mães, por exemplo, você sabe que isso daqui está, de alguma forma, criando toda uma atmosfera para você dar um presente especial para sua mãe, e aí você tem as opções de roupa aqui na vitrine. Se é um contexto de Dia dos Namorados, você sabe que esses corações todos estão relacionados ao Dia dos Namorados, e você, de alguma forma, está fazendo a pessoa que está passando por ali viver esse momento de um jeito mais próximo, mais... com mais conexão também com a pessoa. Então, você acaba, de alguma forma, através do tema, contando uma história, sem falar nada. Isso que é o mais legal, assim, sem falar nada, mas falando tudo, né? Porque você não precisou ficar Dia dos Namorados, ou como é que eu vou ficar ali falando para a pessoa, vem aqui, promoção de Dia dos Namorados, liquidação do Dia das Mães, seu presente leve, não sei o que, pague, né? Naquela coisa da liquidação, do desconto de preço e tudo, que é muito do que a gente acaba, de alguma forma, se aliando muito dentro do nosso dia a dia, porque é o jeito que é mais fácil dentro do nosso repertório, mas que não necessariamente traz valor para a gente. Agora, quando eu trago o tema, quando eu me conecto com o tema de alguma forma, eu consigo trazer essa emoção, eu consigo trazer um pouco mais de conexão também com o meu cliente. Então, a definição do tema ajuda muito. E aqui o que eu acho legal é até otimizar, né? Então, assim, o do verão você pode usar durante 3 meses, porque durante 3 meses é verão, e você pode mudar o maiô listradinho numa semana, você pode colocar um maiô de bolinha na outra, você pode trazer variações através dos itens. Os coraçõezinhos aqui, ó, são coraçõezinhos de papel pendurado, você pode usar no Dia dos Namorados, você pode usar no Dia das Mães o mesmo. Então, de alguma forma, você também consegue aproveitar essas ideias para elas serem replicadas ao longo do ano, né? Então, separar esses temas, pensar e definir isso é um jeito muito legal de você fazer essa conexão com o seu cliente e viver um pouco mais aquilo que ele está vivendo dentro do dia a dia dele. E aí, por fim, dentro dessa questão, né, dos aprendizados que a gente está fazendo aqui, do que a Fernanda Torres tem feito dentro da campanha do Oscar com o filme, tem um ponto que eu vejo que é muito legal, que ela traz muito bem dentro das conexões que ela tem feito, né, dentro das aparições dela e tudo, que é uma questão de gerar afinidade. Isso ficou tão claro dentro dessa última... E, aliás, esse é um que eu fiquei viciada em ver. Eu vi não sei quantas vezes esse vídeo dela com a Ariana Grande fazendo tostosa assim no cabelo, que eu achei o máximo. Mas é esse vínculo que ela cria, essa conexão,
essa forma de conectar muito, com muita afinidade. Então, quando ela cruzou com a Ariana Grande, ela tinha visto Wicked no dia anterior, então, assim, claro que ela estava se importando com isso, mas com certeza ela tinha já um pensamento de que ela poderia cruzar com a Ariana Grande, porque ela sabia que ela também seria homenageada dentro desse prêmio específico. Então, assim, ela já tinha ali o repertório completo para tomar as ações que poderiam ser interessantes para ela. E fez isso de uma forma muito natural, muito espontânea. Mas, assim, é claro que ela também está preparada para esses momentos. Então, assim, a afinidade, ela vai naquele momento onde ela quebra todos os protocolos, porque todas as atrizes são super formais, elas tiram a foto, elas quase não se encostam uma na outra ali, não cria essa relação tão próxima, e ela vai lá e brinca com a Ariana Grande de um jeito totalmente inusitado, fazendo como ela fez lá no filme Tostose e tudo, e a Ariana Grande ficou entusiasmadíssima com ela, com todo esse carinho, né, que teve ali, quebrou totalmente o gelo, né, quebrou a parede em relação a toda essa relação. E aí isso faz com que as pessoas sintam isso também. Então, a gente, quando vê isso, fala assim, nossa, é uma pessoa humana que está ali, é uma pessoa que está ali, de fato, criando essa intimidade, criando essa afinidade. A mesma coisa que ela aparece, né, com o vestido todo sério, fechado na gola, se a gente olha assim, até o pé dele, ele é todo, né, pesado, vestido e tudo. Aí ela chega para fazer entrevista e faz a cruzada de perna, e a gente vê uma fenda, e ela dá uma olhada para o público, fazendo toda aquela conexão com as pessoas que estão ali. E é óbvio que esse momento também viraliza, porque é isso, ela está totalmente consciente das ações e sabendo das coisas que vão quebrar o gelo, vão fazer esses memes de alguma forma acontecer, e isso ajuda muito na divulgação. Então é muito legal a gente também fazer isso, né? Assim, de novo, pegando o gancho do que ela tem feito muito bem, como é que a gente consegue trazer isso para dentro da nossa loja? Como é que a gente consegue trazer isso para a gente fazer essa afinidade também acontecer? Como é que eu sei exatamente o que as pessoas ali estão vivendo, qual é o contexto delas, para eu, de alguma forma, criar esse vínculo maior, criar essa conexão de um jeito diferente? E aí, essa questão da afinidade com o que a pessoa gosta, com o que ela está interessada, pode fazer toda a diferença, né? Ter a empatia de falar assim, não, você fez isso no seu filme, eu valorizo isso e faço igual. A mensagem que tem por trás é de uma conexão absurda, né? Então, é isso que a gente também tem que fazer na nossa loja. Eu sei que pode parecer muito difícil de alguma forma, né? E parecer, nossa, eu tenho que fazer isso com cada um dos clientes, mas eu acho que quanto mais a gente pensa em criar o vínculo, fazer a relação ser humana, mais a gente faz isso de um jeito mais simples até, né? E eu vou mostrar um pouco alguns exemplos também aqui de empresas, de lojas que fazem isso e que eu acho que podem ser inspiração para você também colocar aí na sua loja em prática e ajudar, obviamente, você a vender em dobro todos os dias também. Então, uma das coisas que eu achei muito legal de exemplo, esse daqui é um biscoito. E eu achei tão legal a forma como eles trouxeram essa questão da afinidade, ao entender que a criança não necessariamente ela quer só o biscoito pintado. Porque, claro que assim, é um biscoito com o tema do Patrick e do Bob Esponja aqui. Se ele já tivesse pintado, ele já seria muito interessante. Mas na hora que essa loja decidiu fazer o biscoito desse jeito, e ao invés de pintar, fazer de uma forma onde a própria criança possa pintar e se divertir, ela entendeu tudo sobre o cliente dela. Ela entendeu que ele não quer só comer um biscoito legal, ele quer entretenimento, ele quer divertir, ele quer ter uma experiência mais lúdica, né? E não só ele nesse caso, porque esse é um biscoito que efetivamente meu filho comprou, porque ele gosta do Patrick, e ele amou a ideia de pintar um biscoito. Mas a mãe também amou a ideia dele pintar um biscoito, porque é um jeito de a gente trazer o lúdico para a vida da criança, é um jeito de... a gente tem muita preocupação com tela hoje em dia, então é um jeito de eu falar assim, nossa, em vez de pintar alguma coisa e brigar para ir pintar e não assistir um desenho, aqui não foi difícil, ele ia lá e pintou o desenho, ficou lá um tempo fazendo toda essa descoberta de pintar um biscoito, porque é uma coisa que não faz nunca, né? Imagina, nunca vi isso antes. Então, esse é um jeito que criou uma afinidade incrível, assim. A experiência que a gente viveu pintando esse biscoito, comendo esse biscoito, foi muito mais interessante, muito mais profunda do que só se eu tivesse comprado um biscoito bonito com a imagem do Patrick, que também tem para vender, enfim, é mais fácil de encontrar.
Mas na hora de eu pensar num biscoito que criou uma afinidade, que tem uma memória afetiva um pouco maior, essa loja com certeza vai ser uma das que eu vou pensar e vou falar assim, eu vou lá comprar um biscoito, ou eu vou dar de presente para alguma outra criança. Ele começa a ocupar um espaço na nossa cabeça diferente, né? Então, essa afinidade, conhecer muito bem para quem que a gente está falando, entender a fundo, né? Que é um pouco todo esse processo que está por trás desse biscoito aqui, é um jeito da gente conseguir fazer essa conexão. Então, se você cria os produtos da sua loja, se você tem possibilidades de fazer inovações, por exemplo, esse caminho é um, né? Entender o que o cliente quer e, eventualmente, trazer parte para ele, né? Trazer ele para parte do processo também, como nesse caso aqui é a questão de pintura do biscoito. Muito bem, então esse é um exemplo de afinidade. Um outro exemplo de afinidade esse aqui é uma farmácia, uma rede de farmácia, né? E eles fazem o Dia da Saúde. E aí, assim, terça-feira é o dia de serviço farmacêutico gratuito. E aí é outra forma de você criar afinidade. Eu não estou falando só de vender remédio, eu não estou falando só de que aqui você encontra a melhor promoção, o preço mais baixo, enfim, né? Qualquer coisa que você tem ali naquela loja específica. Eu estou falando que você, que é uma pessoa que com certeza está buscando mais saúde ou que tem alguma necessidade específica, eu te entendo e eu te trago toda terça-feira esse serviço farmacêutico gratuito, onde você pode fazer pressão, você vai ter o olhar de um farmacêutico mais detalhado para você, você vai poder ter algum tipo de acompanhamento, que é simples, claro, né? Não é um médico, não é um hospital, enfim, mas está dentro de um ambiente onde esse cuidado com a saúde pode ser extrapolado, né? Então, é a mesma coisa. Óbvio que aqui é uma farmácia e fala de saúde, né? Então, essa conexão ela é muito importante, mas olha como cria uma afinidade de um jeito diferente. E não muda muito para a loja, porque a loja, aqui nesse caso, é de saúde, então os elementos que estão ali são os elementos que com certeza estão relacionados à saúde, e, ao mesmo tempo, eu também já tenho o farmacêutico, que vai estar ali de plantão na terça-feira, com certeza, né? Porque é onde que é o farmacêutico que vai atender e vai dar essa ajuda, né? De alguma forma. Eu já tenho os aparelhos ali, e por que não promover esse tipo de afinidade com o meu cliente? Quando a gente faz isso, a gente consegue, de duas formas, criar essa relação e essa conexão, né? Uma, porque eu entendi o que ele precisa, e outra, eu não estou mostrando para ele que eu estou ali só porque é uma transação comercial que eu quero. Eu, de fato, estou preocupada. E aí, o benefício disso, gente, é que ele vem para a farmácia, né? E ele estando na farmácia, quem nunca entrou na farmácia e não precisou comprar uma coisinha a mais? Eu sou automático. Às vezes eu entro na farmácia sem nem saber o que eu preciso, mas eu falo, eu vou entrar na farmácia porque eu vou lembrar de alguma coisa que eu preciso. Então, assim, se eu quero aproveitar e falar assim, nossa, eu estou em dúvida da minha pressão, ou eu quero olhar um pouco meus batimentos, enfim, qualquer coisa que eu quero ali fazer no dia da saúde, e eu entrar na farmácia, a chance de eu comprar vai ser muito grande. Então, essa conexão, ela, óbvio que ajuda a venda também, além de prestar esse serviço, mostrar esse carinho a mais com o nosso cliente. E aqui eu queria trazer um outro exemplo que também trabalha um pouco essa questão de evento em loja, né? Isso aqui é uma papelaria que tem também perto de casa, e eles fazem oficinas todos os sábados. E eu achei super interessante porque eles fazem duas comunicações diferentes aqui na papelaria. Então, uma é para quem quer dar oficina. Então, imagina que eu, por exemplo, eu gosto de crochê, né? Meu hobby é fazer amigurumi, bichinho de crochê. Então, imagina que eu quero fazer uma oficina para ensinar pessoas a fazer amigurumi. Então, eu posso ir lá na papelaria e falar assim, eu quero fazer uma oficina de amigurumi. Então, eles dão esse espaço e aí você vai lá ministrar essas oficinas. Nem sei se tem que pagar uma taxa, alguma coisa, mas eventualmente você tem alguma questão ali para você ocupar esse espaço. E você tem quais são os horários. Então, se a gente olhar aqui, vou ter que colocar de novo, ele mostra quais são os horários. Então, assim, gostaria de administrar, você entra em contato para agendar, e depois do ladinho ali tem toda a agenda que vai acontecer nos próximos sábados. Então, tem a oficina de cartonagem, oficina de encadernação, oficina de folhagem em aquarela. Então, tem as diferentes oficinas que já estão agendadas,
E aí, de novo, né? A afinidade acontece porque eu entendo que as pessoas que frequentam a papelaria, elas podem não só precisar dos elementos que estão ali, mas elas podem gostar, inclusive, de fazer toda essa questão de conexão com o material, com o artesanal, com estar junto, né? De alguma forma, com essa questão do toda a manualidade. Então, na hora que eu uso o meu espaço para oferecer essas oficinas, eu estou ajudando pessoas que querem dar oficina e eu estou ajudando e recebendo pessoas que querem fazer essas oficinas. Eu estou sendo um ponto de encontro. E aí eu também crio valor. E eu também vendo produto, porque todas essas com certeza vão precisar de materiais que eu vendo na minha papelaria. Mas olha só como a gente consegue fazer a afinidade acontecer por um outro lado, né? Então eu deixei de ir nesse estabelecimento, nessa papelaria, só porque eu quero vender. Eu deixei de ir só porque eu quero que a pessoa compre alguma coisa. Eu passei aí porque eu vou ter uma experiência, eu vou ter uma conexão muito mais memorável, muito mais interessante para mim, para o meu cliente, para quem está ali junto comigo. E eu dou, de alguma forma, essa possibilidade para o meu cliente de vivenciar a minha loja, o meu espaço, de um jeito mais legal, né? Eu trago mais valor, inclusive, para o meu espaço físico, porque eu faço todo mundo viver uma questão diferente ali, uma coisa diferente. Então, essas foram as ideias, né? As coisas que eu separei da nossa inspiração de hoje, que foi a Fernanda Torres, que é como que ela, né, de alguma forma, trouxe tudo isso dentro do processo dela, que está trazendo dentro do processo de divulgação para o filme e por toda a campanha do Oscar. Tem muita intencionalidade, tem muita estratégia por trás, mas eu queria deixar uma última mensagem aqui, que tem muita verdade por trás. Tudo isso que eu falei sobre a história, sobre a gente fazer colocar, né, os temas, sobre a gente fazer essas conexões, né, da gente trazer isso dentro desses processos, tem muita verdade por trás, não é nada feito à toa, né? As pessoas, elas estão ali divulgando, trazendo isso porque elas realmente acreditam, porque é uma forma que elas entendem que pode trazer mais valor. Então, é muito legal você pensar na sua verdade aí da sua loja, naquilo que você gostaria de trazer de experiência e começar a refletir isso em todos os seus conteúdos, trazer isso dentro da sua loja, através das vitrines, dos materiais, enfim, começar a fazer essas conexões de um jeito muito mais forte e intencional. Com certeza, isso vai ajudar você a vender em dobro todos os dias aí na sua loja também.